Então vamos lá. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Os trabalhadores já vão se reunindo na Câmara de Passe, né? Vamos pedindo também para eles que Deus os fortaleça. Vamos lá. Eu fiz uns tópicozinhos aqui para não me perder ou não deixar de falar. Existe no começo desse capítulo a parábola do festim das núpcias. Um rei ia casar a filha. E todo pai que casa uma filha quer fazer uma biga de uma festa, né? Se não faz uma biga de uma festa, mas faz uma festa, né? E quando não faz uma festa, fica triste porque não pode fazer, mas gostaria de fazer. Então, nesse caso aqui, o rei manda convidar todos os seus súditos para a festa. E ele pede para os seus servidores irem e buscar esses súditos e dizer que ele, o rei mesmo, estava convidando para a festa de casamento da filha. E que ele tinha matado os bois, ele tinha preparado o melhor para essa festa. E ele queria que essas pessoas fossem. Lembrem-se que isso é uma parábola que está no Evangelho, né? Precisa ser entendido e logo depois a gente vai tentar explicar o que Jesus quis dizer com essa passagem. Só que, infelizmente, quando os mensageiros do rei foi chamar o povo para ir para a festa, olha aqui, foi um descaso danado. Ninguém quis saber, que tem um bicho aqui. Ninguém quis saber do convite. Pouca atenção deram. Negligenciaram o convite. Porque eles tinham seus interesses, ou não iam muito com a cara do rei, ou enfim, não foram. E para acabar de acertar, teve um negócio pior ainda. Um dos mensageiros, alguns dos mensageiros foram assim, duramente punidos, bateram nos coitados, sabe? Uma coisa inadmissível. Foram e voltaram e falaram para o rei, olha, foi isso que aconteceu. O rei, irado, disse, eu vou esquecer essa raça que eu chamei. Sai agora vocês para a rua de novo e convida todo mundo, pobre, pedinte de rua, os tidos que nem loucos, não faz diferença, eu quero todo mundo aqui na festa. Vai lá e fala que eu estou chamando. Aí ficou irado. E não vai ficar uma festa sem ninguém, né? Chamou. E aí realmente foram as pessoas convidadas nessa segunda etapa. O rei perguntou, tá todo mundo aí? Tá, vamos começar a festa. Só que aí o rei olhou assim, lá no meio dos convidados, tinha uma pessoa que não estava com as vestes da núpcia. Porque na época lá, veja bem, você fala, mas como é que o pobre estrupiado ia saber que tinha que ter uma veste? Vou lá depois explicar para vocês o que significaria. Se fosse uma condição normal, no primeiro chamado que foi feito, teria que todo mundo ir com as vestes nupciais, tá? Como assim? Eu mando um convite para você, traje, esporte fino, traje, branco, traje, enfim, né? Orientando como ir vestido. Nesse caso, teria que ir com um traje nupcial, né? O rei falou, o que aquela pessoa está fazendo ali sem as vestes nupciais? Vai lá pegar ela, põe para fora. Pô, mas ele não convidou? Né? Vamos voltar agora à explicação do texto. Quando Jesus diz aí que o rei seria o nosso Pai Celeste, convidando ao banquete nupcial seria o quê? O que você imagina num banquete espiritual? Aliás, num banquete, festa e alegria, não é? A palavra de Deus é exatamente a proposta que ela tem para nós, é dar para nós uma festa interior, uma alegria interior, uma paz de espírito tão grande que é como se você se sentisse numa festa. Só que na época, as primeiras pessoas a quem foi feito o convite por Jesus foram os saduceus e os fariseus, na época lá, do sinédrio, do templo, né? E o que eles fizeram? Mergulhados no ego, negligenciaram a palavra de Jesus
e tendo como a deles a palavra que se devia seguir. Foram convidados, não foram? Mas não quiseram. Aí, não pode dizer que não foi convidado. Foi convidado. Foi chamado. Mas não quiseram. Respeita-se o livre-arbítrio, né, Márcio? Não quer ir? Mas, no chamado dos primeiros, por isso que a ira do rei parece ser maior, é que os primeiros serem chamados tinham consciência do que estava reservado na festa. O quão de coisa boa estava reservada para eles na festa. Eles já sabiam, não foram porque não quiseram. Aí ele fala, vai lá e chama todo mundo. Não precisa saber o que vai ter na festa, não precisa saber me conhecer. Traz. Foram os segundos, foram chamados, né? Que não tinham o preparo, mas foram chamados. Que foi naquela segunda chamada que foram os discípulos, né? Que, na verdade, até sofreram as consequências por terem aceito o convite de Jesus. Eles pagaram um preço alto. Só que tem um negócio aí que fala das vestes nupciais que me chamou bem a atenção e eu queria falar com vocês sobre isso hoje mais particularmente. Porque é uma urgência. Não adianta vir à casa espírita. Não adianta fazer o evangelho em casa todos os dias. Não adianta fazer caridade, dar comida na cestinha lá, botar o alimento não perecível, se o seu coração continua peludo. Se você não tem sentimentos bons no coração. Você foi convidado para as boas-vindas, para as núpcias maravilhosas, para vivenciar a palavra de Jesus, que é o que traz essa sensação de alegria, de festa. Mas você não está fazendo o que ele pediu, não está vestindo as vestes nupciais. Não está alimentando em você bons sentimentos. É cheio de melindre, é cheio de orgulho, é cheio de mágoa e ressentimento e só pensa mal dos outros e não deixa para lá uma oportunidade de maledicência. Adianta? Eu não quero só eu falar não, vamos conversar também aqui todo mundo junto, tá? Se vocês não concordarem com o que vocês falem, se quiserem participar também, por favor, participem, porque é bacana, é gratificante ver as pessoas participando, né? Tem dúvida, pergunta. Então, eu entendo essa parábola do festim das núpcias como sendo isso. Que você é convidado, é dito a você, olha, tenho isso de bom para você. Sabe por que é bom? Por causa disso. Aí você fala, mas quer saber de uma coisa? Eu estou com a preguiça hoje nesse lugar. Estou com a preguiça de assumir isso. Estou com a preguiça de mudar de vida. E não vai. Mas você já sabia. Aí tem aquele outro que nunca soube, entra na porta dessa casa aqui, todo estrupiado, todo cheio de dificuldade, com necessidades mil. Nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de reforma íntima, nem de evangelho, mas ele vem. E ele vem com o coração limpo e cheio de boa vontade, receber o que estão ali para oferecer para ele. E ele vai estar sendo bem recebido na festa. Os ensinamentos de Jesus vão chegar nele assim, com muita boa vontade. Achando um espaço enorme para entrar. Que maravilha. Não tem parede. Você não está colocando parede, nem muralhas. Você está aberto. Eis-me aqui, Senhor. Do jeito que eu sou. Estrupiado, cheio de problemas, cheio de defeitos. Mas eu estou aqui. A espiritualidade te abraça. Aí o outro vem e fala, eu vou ir só para ver como é que vai ser esse negócio, mas eu já sei tudo. Ou então, vou ver só para saber como é que é, porque eu não estou muito afim, não. Só vou porque estou precisando. Lógico que, às vezes, o primeiro passo, essa é a primeira porta, às vezes, né? A necessidade incrédula. Eu tenho uma necessidade, mas a credulidade naquilo que está sendo oferecido é pequena ainda. É o tempo que a espiritualidade dá para a gente. Tem uma escada para você percorrer. Então, tudo é considerado, mas ainda acho que o que mais é considerado é a boa vontade, o sentimento que está em você, a luz que você carrega.
Então, essa preparação, essa explicação da parábola dos festins seria isso. Um convite a você vivenciar as verdades do Cristo. E muitas vezes já vieram pessoas bem antes de nós, como os nossos antecessores, os hebreus, os fariseus, os apóstolos e tudo mais, né? E nós estamos aqui hoje, nesse momento. Talvez nos falte muita instrução com relação a, talvez nos falte uma conscientização maior com relação a, tudo bem, mas você está vindo. Então são os trabalhadores da última hora, que faz parte também de uma conversa que tem lá no outro capítulo. Chegou agora. Mas é agora que eu preciso de você. Vem do jeito que você está. Vem que eu vou aproveitar o que você tem para me dar. Vamos trabalhar. Que nem no lugar que tem muita coisa para fazer, né? Gente, o que eu posso fazer? Pega a cadeira, põe lá, serve aquilo ali, você parte lá, varre aqui. Quando muitas vezes já foram chamados para fazer isso, as pessoas negligenciaram, não foram. Então, quem vem a uma casa espírita hoje buscando, primeiramente, ser atendido nas suas necessidades, há algo errado nisso? Não. Bacana, é a porta que se abre, é a primeira. As outras coisas vêm depois. Jesus nos acode naquela hora do desespero, da necessidade. E Ele não quer transformar você naquela hora, Ele só quer te atender. Ele dá todo o seu amor. Depois que a tempestade vai passando, Ele vai colocando no seu coração as gotas, as pérolas de amor, para transformar a sua vida. Porque você já enxergou Ele, você já sentiu Ele. Vou falar só aqui, eu até falei hoje em um lugar aí, eu assisti por acaso, mas acaso não existe, né? Eu durante a semana não tenho tempo para ver série, nem filme, nem nada. De vez em quando bate um olho na notícia, mas a notícia está muito ruim, que a gente já vai para outra banda. E eu liguei lá, estava lá, em Defesa do Cristo, um filme, começando. Eu nunca ouvi falar em Defesa do Cristo. Vamos ver, né? Achei que já fosse tipo The Chosen, mas não era não. História de um cara, um escritor, um jornalista investigativo. Você já assistiu esse filme? Pronto. Você tem alguém para testemunhar que a gente não está mentindo. E ele tinha uma esposa e uma menina, uma filha, de uns 5 anos, mais ou menos. Os dois eram céticos, não acreditavam em nada, né? Eram ateus. Estavam jantando um dia num restaurante. A menina falou, pai, eu queria ganhar... não comeu tudo, não vai ganhar sobremesa. Então tá, agora você pode. Comeu mais uma garfada de espaguete. Aí ele deu uma fichinha para ela brincar naquela maquininha que caía docinho. Não passou muito tempo, a menina vem, branca, já desmaiando, ela estava engasgada. Talvez por um doce que tivesse comido, uma balinha. E o desespero se instalou, porque não tinha... O pai, totalmente inexperiente, não sabia o que fazer para salvar a menina, e a menina já ficando branca, já desmaiando. E, de repente, aparece uma enfermeira, e disse, eu posso ajudar, deixa eu ajudar, eu sou enfermeira. E a enfermeira salvou a menina. Fez o procedimento, né? E salvou a garota. E aquilo, óbvio, para os pais foi assim, um milagre, né? Mas para eles não era milagre, porque eles não acreditavam nisso, né? Mas foi um acaso muito bem-vindo, né? Salvou minha filha. Só que aí a mulher, mãe da menina, foi agradecer a enfermeira. E ela falou assim, não agradeça a mim, agradeça a Jesus. Que ela era evangélica. Porque não era para eu estar aqui. Eu tinha combinado com o pessoal da minha igreja de almoçar, de jantar, comer uma pizza em outro restaurante. Mas hoje, por acaso, eu não estava com vontade de comer pizza. Eu estava com vontade de comer uma comida que tem aqui. E vim. E estava aqui na hora que aconteceu. Então não fui eu fui direcionada. Agradeço a Jesus. Ai, Jesus. Obrigado. Foi embora. Só que aquilo não saiu da cabeça da mãe. Viu? Jesus acudiu ela na hora que ela precisava. E depois ele foi colocando as pérolazinhas. Pum! Através da fala da enfermeira. Pum! Através da dúvida dela. Será que aquilo foi coincidência? Pum! Vou buscar. Quero saber mais alguma coisa sobre isso. E ela foi procurar a enfermeira e a enfermeira chamou ela para ir na igreja. Conclusão, virou um inferno astral a vida dela.
Então, assim, mariposa não voa em volta de lâmpada apagada. Ela era uma lâmpada que estava se acendendo para o mundo espiritual, se acendendo para Jesus. E aí, ela tomar a atitude de ir para uma igreja, o marido dela já ficou inconformado. Resumindo, revolta geral, o casamento vai indo pelo esgoto, o homem revoltado, achando que a enfermeira fez lavagem cerebral, e ele falou assim, eu vou provar que você está doida, eu vou provar que fizeram lavagem cerebral. E ele começou a investigar. Investigar, e ele partiu da base da ressurreição de Jesus. Falou assim, se eu provar que esse cara não ressuscitou, eu ponho por terra todo esse processo aí, essa tese de que existe Deus. Eu vou provar. E ele, muito cético, todo cético é muito mais voltado à razão, né? E ele foi. Só que onde ele ia, ele era desbancado. Tudo que ele perguntava, a resposta vinha. Aí ele foi num padre lá, eu acho que foi em Roma, e viu o Santo Sudário, e ele investigou, ele foi onde ele podia e não podia. Aí chegou uma hora que ele falou assim, bom, mas padre, o que levou, se esse cara era o que ele era mesmo, ele podia ter mudado a vida, esse lance de ser crucificado. Por que ele não fez isso? E aí no filme mostra assim o padre, que estava, o ator, né? Imbuído de uma coisa tão grandiosa, menina. O olhar do cara dizia assim, por que ele não fez nada? Por amor. Por amor. Então, essa palavra amor, quando fala, já está no Evangelho. Quando se pronunciou essa palavra amor, chacoalhou-se a base, a estrutura da humanidade, que veio trazendo algo que ela não conhecia. Então, Jesus vem pregando isso de uma forma maravilhosa, suave, pacienciosa. Ele nos dá na hora que eu preciso, mas não nos obriga a nada. Mas ele também não nos deixa no comodismo. Ele diz, tem algo acontecendo. Então, quando a gente chega numa casa que nem essa, a gente não devemos esperar grandes transformações visuais. É nos bastidores que a espiritualidade age com a gente. É na sutileza. E às vezes ele permite que algumas coisas continuem acontecendo porque é necessário. Eu preciso para o meu crescimento espiritual que aquela dor permaneça mais um pouquinho. Acabei de falar com ela na hora que eu cheguei. Nem sei porque eu falei, mas eu falei. E eu repito aqui agora. Nós temos nossas experiências familiares, de relacionamento, de trabalho, e muitas vezes parece aquilo que foi um inferno astral que eu estou vivendo. Por que eu estou aqui? Por que fulano convive comigo? Pergunta para quê? Só isso, para quê? Não é por quê não. Bom, pulando aqui, a porta estreita. Nesse capítulo fala da porta estreita. Procurem vocês entrar pela porta estreita, porque a porta larga é muito fácil e convidativa. Nem sempre aquilo que você acha que é bom, mas também nem tudo que é mal. Temos que estar atento. Às vezes acontece uma coisa ruim na vida da gente, e lá na frente fala assim, puxa vida, aquilo foi a minha libertação. Tem até uma outra expressão que fala, não é libertação, é o quê mesmo? Livramento. É um livramento. Então não se desespere se houve uma relação interrompida, se houve um dano aparente. É o quê? Livramento. Não sei por que está tão difícil de livramento chegar na minha cabeça hoje. Acho que é porque estou na libertação. Então é assim, nem todo mal é um mal, nem todo bem é um bem, mas sabedores que somos, que Deus é todo justiça e toda bondade, Ele não vai permitir que você sofra em vão, se não há uma necessidade. Então, se tem uma causa, né? É porque aquela causa é justa. E a porta estreita, por que é? É aquele convite à convivência na nossa experiência encarnatória, de uma vivência sem muito sacrifício.
Vai na onda. O que é mais fácil? Não é mais fácil a mãe e pai deixar o filho crescer do jeito que quiser? E filho pede isso, né? Larga de mim, mãe. Me esquece. Né? Por que pega no meu pé? Mas nós temos a responsabilidade de formarmos indivíduos não só para o mundo, mas para o que está por vir depois. Para o que é eterno. Como eu falei ainda há pouco, nós só temos o presente. E nós somos os nossos únicos responsáveis pelo que vem depois. Não adianta eu querer pular, sair daqui agora e vivenciar amanhã cedo. Eu não cheguei lá amanhã cedo ainda. Mas o que eu fizer hoje e agora vai interferir amanhã cedo. É ou não é? Coisa boa ou coisa ruim. Vai interferir. Vai ser registrado lá. Não dá para esconder debaixo da ponte. Não foi eu que fiz. Foi. Fez aonde? Aqui no agora. Dá para voltar lá? Aí amanhã cedo você sofre as consequências. Fala assim, deixa eu voltar lá ontem. No tempo para consertar. Não dá mais. Já fez. Então é melhor que a gente procure andar. Eu acho que não existe sacrifício em seguir Jesus. Quando você está com boa vontade, até algo que nos torna mais leves, mais conectados com você mesmo, mais dizendo assim, eu sou eu, o resto é o resto, porque eu estou fazendo o que é certo. O problema é do outro. Quem está falando, né? É do outro problema. Se alguém não gosta de mim, o problema é do outro. Sigo eu fazendo bem, porque isso me dá uma paz. Isso me coloca lá naquela festa, no festim das núpcias. Sossegada, tranquila, consciência leve. Madre Teresa, naquelas missões dela lá, né? Estava pegando um cara que estava com uma doença aparentemente contagiosa. E tinha lá um jornalista lá, cobrindo a situação. E ele falou assim, nossa, eu não faria isso, Madre Teresa, por dinheiro nenhum desse mundo. E ela disse, nem eu. Paz de espírito. Não estou pedindo dinheiro, nem estou interessado em dinheiro. Quero fazer o que a minha alma se alegra. E voltando ao assunto do filme, o rapaz foi vencido, porque contra fatos não há argumentos. Ele se rendeu à verdade do Cristo, que existia mesmo. Ele aceitou a mulher, se converteu com a mulher. E era até aquela, para quem era cético, ele foi para aquela igreja que toma banho no rio, sabe assim? Até eu tenho dificuldade, será que eu vou lá um dia, né? Tiver que converter, tomar um banho no rio, né? Vai afogar, nossa, mas é a religião, é o caminho que estava reservado para eles para receberem Jesus. Não importa o caminho, ele é esperto, a espiritualidade é esperta, ela só espera a oportunidade. Não importa onde que é, como é, vai ser. Ele quer você do lado dele. Então ele não mede esforços. E ele não mede esforços no sentido de mandar o Flávio falar uma conversa com você, né? A sua filhinha fazer um questionamento numa hora que você precisava ser questionada, um amigo chamar você para ir num lugar, né? A amiga não veio hoje, a outra hora ela vem. Quem sabe não veio aqui, mas ela foi em outro lugar. Ou aconteceu alguma coisa que tocou o coração dela. Verídica história. E aí ele queria, como ele era um jornalista muito bem conceituado, premiadíssimo, o jornal tinha ele como o âncora, né, da coisa, e ele foi lá e falou com o editor dele, eu vou publicar essa história aqui. Não dá ibope, amado. Não dá ibope no jornal, falar de Jesus, né? O que ele fez? A mulher dele foi intuída a dizer a ele, viu, que não podia perder essa história, eu estou contando ela aqui, sinal que vingou. Escreve então um livro, você tem capacidade para isso. Não precisa lançar no jornal. Ele escreveu um livro, foram milhões de cópias vendidas. Né? Foi, virou pastor. Ou seja, a espiritualidade trabalha com a gente de formas inúmeras. E muitas vezes você fala assim, caramba, o que você quer de mim, né?
com essa história aí de me levar para perto de você, é que nós hoje somos nada mais, nada menos do que aqueles apóstolos lá. Quando Jesus estava para ser crucificado, e ele estava vendo que a escolta estava chegando, na oração que ele estava fazendo, porque no Getsemane, ele estava concentrado e orou sozinho. Não tinha ninguém com ele. Todos caíram no sono. Porque era a hora dele estar sozinho, vivenciar aquela experiência sozinho. Só que ele falou assim para Deus, pai dele. Além de pedir assim, que se fosse possível, ele fosse poupado daquilo. Então ele sabia o que estava sendo aguardado e estava amedrontado, apavorado. Jesus apavorado? Como não estava? Ele era homem, ser humano. Sabia da missão dele, mas estava assustado. Aí ele falou assim, Senhor, o meu pai, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, podia falar assim, pai, cancela tudo, porque não vai dar. Não quero mais isso. Livre-arbítrio, podia até ser. Ele não pediu para tirar, ele só falou assim, se possível, dá para ser menos? Se possível. E é assim que a gente tem que fazer nas nossas dores e desespero, nas nossas provas. Se possível, dá para ser menos? Eu às vezes brinco com Deus, falo assim, dá só um tempo, respirar, caramba, né? Aí ele fala assim, querendo muito, baby. Continua andando. Vamos? É preciso. Mas só que ele lembrou dos apóstolos e falou assim, pai, olhe por eles. São nossos continuadores. Somos nós hoje, nós somos continuadores dos ensinamentos de Jesus. Precisamos estar abertos para levar adiante o nosso testemunho. Nem que seja pequenininho assim. Nem que seja como uma enfermeira. Não agradeça a mim, agradeça a Jesus. Ele me trouxe aqui. Amanhã você vai abraçar alguém e falar assim, isso vai passar. Passou comigo também. É dar o testemunho. É importante dizer que às vezes a gente pensa que quando você fala de fazer esse ato, fazer uma caridade, às vezes a pessoa não entende que só o fato de você ouvir é um ato de caridade que você está sendo feito. A maior caridade é dar de si. De si, Não é lógico que botar um alimento para socorrer uma fome. Meu Deus, está sendo anotado lá. Mas quando você para o seu tempo, dá da sua vida, do seu tempo, alguém, é um peso. Por quê? Às vezes aquela pessoa tem fome de outra coisa. Fome de um abraço, de um olhar, de um silêncio, de ser ouvida. Né? Então, para nós chegarmos nesse ponto de servir a Deus, servir na seara do Mestre, já tomei lá na Comé hoje, temos que ir pela porta estreita. A porta larga vai te levar muito longe de Jesus. Talvez você sirva a Ele em outra encarnação. Nessa, talvez não. Talvez você sirva a Jesus, indo pela porta estreita, não dentro de um centro, mas dentro da sua casa. Porque é onde nós somos chamados para vivenciar a nossa prova, a nossa expiação. Ninguém paga débitos ermitão, sozinho no mundo, sem ninguém, dentro de uma bolha. A convivência é a regra, não tem jeito. Né? Muito se pedirá a quem foi dado muito. Então, já para tirar a alegria de todo mundo, a notícia não é boa, tá? Quer seguir a Jesus? Prepara, porque vai ser pedido muito para você. Conheceu a verdade, sabe o que é certo e o que é errado, prepara-te. Não vou tomar, não. Se prepare, porque vai ser muito cobrado de você. Exemplo, lá na época que os canibais comiam um ao outro, você acha que eles tinham a mesma responsabilidade do que alguém que hoje que vem e retalha a outra pessoa? Vou tirar outro exemplo. Alguém foi lá e matou alguém lá naquela época lá que não sabia o que era certo e errado. Aí agora a Cleuzinha sabe, tá? Que é certo. Aí o Vasco comete um ato parecido com esse. A quem mais vai ser cobrado? De quem vai se cobrar mais? Daquele que não tinha consciência ou daquele que tem consciência?
Mamães aqui. Filhinhos fazem as suas, né, artezinhas ali, né? Você vai cobrar da criança o mesmo que você cobraria do seu marido? Presta atenção. Você já sabe, nego? Então não vem falar que não sabia. Então fez, levou. A bonitinha artista vai fazer e não vai levar, porque ela não sabe, não tem consciência. Assim é a gente. Então já sabe, já viu. Na escola, um dia eu estava fazendo escola de aprendiz do Evangelho, lá na Coal. E aí eu estava estudando a apostila amarela. O expositor chegou e falou essa bendita frase: a quem mais é dado, mais é cobrado. E explicou por quê. O rapazinho pegou a apostila e enfiou dentro do braço. Estou com pressa, posso ir embora? Mas por que você vai, não acabou ainda? Não, quero saber desse negócio não. Não fala mais uma palavra para mim, não quero saber de mais nada. Não me dê mais conhecimento, que eu também não quero ser cobrado de nada. E é mais ou menos isso, né? O rapaz fugiu, né? E eu não vou tirar a razão dele, porque assustou, né? Então a gente também tem que saber, sem se assustar, que é um sistema natural. Você mais sabe, mas é cobrado para aquilo que você sabe. Na escola, a prova é isso. A prova é para saber se você sabe. Está te cobrando de uma coisa que você já sabe, né? Dar-se ao que já tem e tira de quem não tem. Que coisa absurda, não é? Você já tem tanto, ainda tem mais? E a minha não tem nada tirando ainda, daqui a pouco ela tem? Sentido figurativo, óbvio, né? Mas é assim, tudo de qualidade que você põe dentro do seu coração, do seu espírito, mais é acrescentado. Quanto mais você exercita no bem, mais aparecem situações para você agir no bem. Aí você tem uma coisa boa dentro de você, você não exercita, você negligencia aquilo que você recebeu. Você tem um dom maravilhoso de ajudar as pessoas, de ouvir, de auxiliar, e você fala assim, não estou com tempo e nem estou afim, tem mais o que fazer. Tudo bem, ok, segue andando. Né? Não exercitou, é que nem a Marcinha que faz os docinhos. Deixa a Marcinha 1 ano sem fazer os docinhos. Já não vai ser o mesmo docinho. Vai perder qualidade. Mas se ela se empenha e ela faz cursos cada dia mais sofisticados para os doces dela, cada vez vai ter mais. Vai ter mais qualidade. Entender o que é mais, o que é menos, dar o que tem mais e tirar de quem tem menos. Até se aplica assim, a gente fala aqui no centro, dos dons mediúnicos, né? Que às vezes a gente é cobrado a exercitar o dom mediúnico, né? E a gente negligencia também, não quero ir, não estou afim, respeito não precisa ir. Mas você vai perdendo a sensibilidade. Porque você tem esse dom para ajudar, não para fazer bonito. Então, tudo que você puder acrescentar de qualidade dentro de você, dessa reforma íntima, contínua que tem que existir, de vencer-se, de vencer suas tendências nocivas, de vencer o seu orgulho, o seu ego. Quanto mais você luta, mais força você tem. Quanto mais você vence um defeito, um vício, vem uma virtude no lugar. Se não vem uma virtude no lugar, ela é potencializada. Olha que bacana. Porque você está trabalhando para vencer o mal. Então você já tem muito de boa vontade. E mais boa vontade você vai adquirir. Você tem força de vontade de se vencer, mais força vai ser dado para você. Aquele que acha que não tem necessidade, deixa aqui que está bom demais, pronto. Ok. Entender o que é mais, dar mais a quem já tem e tirar de quem não tem. Porque se eu tenho pouco e não me esforço, o pouco que você tem, você perde. É que nem quem recebe uma herança, não cuida da herança, vai perder toda a herança. Quem tem pouco, mas está ali trabalhando, sabe, estimulando, fazendo para que aquilo triplique ou dê frutos, também vai estar recebendo mais. Né?
Então é isso. Para terminar, reconhece-se o cristão pelas suas obras, então não adianta eu estar aqui falando com vocês, blá, 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 e faço ali, o Márcio vai pedir passagem com o carrinho dele, eu vou e piso o freador em vez de frear e bato no carro do Márcio e falo assim, você tem culpa, não fui eu culpado, foi eu. Eu estava lá falando agora. Olha o que ela está falando com o Márcio. Ou então, eu conheço o Alexandre, ele vai lá, atende lá no Ser. Ele é tão simpático quando o pessoal chega. Daqui a pouco pego o Alexandre discutindo com o Tuta, porque não saiu o pastel dele. Mas estou aqui esperando, né? Assim, uma impaciência. Exemplozinhos bobos que eu estou dando, mas existem outros exemplos que não precisa dar, que todo mundo já sabe da sua realidade. Quantas vezes nos colocamos em situações que denigrem a sua conduta e diz assim, você não é cristão. Porque não condiz essa conduta com o de cristão. Então não tem que falar nada para ninguém aqui, é só a gente se auto-observar. Conhece-se o cristão pelas suas obras. Quem segue Jesus, pelas suas obras. Não adianta pimpar papasse aqui no centro toda quarta-feira, dar palestra, trabalhar na câmara de passe e depois fazer o contrário. Porque além de não estar sendo cristão, eu estou sendo um inimigo de Jesus. Estou depondo contra ele. Mas se a doutrina fosse tão boa, ela seria uma pessoa melhor. Aquilo é um engodo que ela está fazendo lá. É tudo uma mentira. Veja a responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, gente, é isso. Peço que vocês reflitam, mas no que mais eu peço que vocês reflitam é que lutem veementemente para tirar do coração todo e qualquer sentimento que possa levar a gente à bancarrota, à queda. Não vai faltar situações que te levem a se poluir de sentimentos ruins. Isso é fato. Todos os dias. Todo momento vai ter essa tentação, né? A minha mãe já fala, é tentação do cão. É mais ou menos isso, né? Mas a gente só é tentado naquilo que ainda está por fazer na gente. Naquilo que a gente ainda é sensível, frágil. Então a gente facilmente vai identificar aquilo que precisa ser consertado. Fechando, que eu já falei demais, ninguém quis falar comigo. Vamos encerrar? Gente, muito obrigada por tudo, viu? Venham na próxima quarta-feira e vamos encerrando aqui agora com uma oração do coração.